E aí, pessoal, um salve especial para a galera da professora Fátima Félix, que está naquela reta final para a prova de filosofia. Hoje a gente vai passar o pente fino de um jeito rápido e direto nos pontos mais quentes que precisam estar na ponta da língua. Bora lá? Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente começar essa nossa jornada, vamos direto para uma pergunta que, olha, é quase certeza que vai aparecer. Qual é, afinal, a diferença entre moral e ética? Muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, não. E entender essa distinção é o que abre a porta para todo o resto. Então, o nosso primeiro passo é exatamente esse: colocar os pingos nos is, definir o que é o quê. Vamos criar uma base bem firme para a gente poder construir o nosso raciocínio sem deixar nenhuma dúvida para trás. Agora se liga nessa divisão. É simples, mas é poderosa. De um lado, a moral. Pensa nela como o que a sociedade faz. São os costumes, as regras que a gente segue no dia a dia, muitas vezes sem nem pensar. Do outro lado, a ética. A ética é quando a gente para tudo e começa a pensar sobre essas regras. É a filosofia chegando e perguntando: peraí, por que a gente faz isso? Isso é certo mesmo? Resumindo, moral é a prática, a ação. Ética é a teoria, a reflexão. E esse exemplo aqui, deixa tudo mais claro que água. A frase "todo mundo cola" está só descrevendo um hábito, um comportamento que acontece num grupo. Isso está no campo da moral. Agora, no momento em que alguém pergunta, mas colar é errado? Aí o jogo vira. A gente sai da simples descrição para entrar na reflexão crítica. A gente entra no campo da ética. Sacou a diferença? É bem direto ao ponto. Com essa base sólida, a gente pode avançar para o nosso próximo capítulo e assistir a uma verdadeira batalha de titãs da filosofia. De um lado do ringue, Sócrates. Do outro, os sofistas. E no centro da discussão, uma briga pela própria ideia de verdade. E a grande pergunta que botou fogo nesse debate foi essa aí. Será que existe uma verdade única, universal, que vale para todo mundo em qualquer lugar? Ou será que a verdade é relativa, que ela muda de pessoa para pessoa, de uma cultura para outra? Essa questão é o coração de toda a treta. Os sofistas, que estão representados aqui pela famosa frase do Protágoras, eram os defensores do relativismo. Para eles, a verdade é subjetiva. Se uma coisa parece verdade para mim, então para mim ela é verdade. Se para outra pessoa parece mentira, então para ela é mentira. Não tem uma verdade absoluta acima de todo mundo. Cada ser humano, com a sua percepção, é a régua que mede o que é e o que não é. Sócrates, por outro lado, achava isso um absurdo. Para ele, essa visão dos sofistas levaria ao caos. Ele acreditava que, por baixo de todas as nossas opiniões, que mudam o tempo todo, existe sim uma verdade mais funda, universal. E o caminho para achar essa verdade não é olhando para fora, para as opiniões dos outros, e sim para dentro. O autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, é o portal para a verdade e, consequentemente, para uma vida correta. E aqui está a grande sacada da ética de Sócrates. O mal, no fundo, é um tipo de ignorância. Ninguém acorda de manhã e pensa, hoje vou praticar o mal porque eu sou mal. Não. A pessoa age mal porque ela se confunde, ela não sabe o que é o verdadeiro bem. Para Sócrates, se alguém conhece de verdade, na essência, o que é o bem, essa pessoa vai, inevitavelmente, praticar o bem. Conhecimento e virtude, para ele, andam de mãos dadas. Agora, vamos ver como essa ideia do Sócrates foi levada a um outro nível pelo aluno mais famoso dele, Platão. Para ilustrar essa busca pela verdade, ele criou uma das historinhas mais famosas de toda a filosofia, a Alegoria da Caverna. A história é de arrepiar. Imagina só, pessoas acorrentadas desde que nasceram, olhando para uma parede e vendo só sombras, achando que aquilo é o mundo real. Um dia, uma dessas pessoas consegue se soltar. A jornada para fora da caverna é sofrida, a luz do sol machuca os olhos, mas aos poucos ela entende que as sombras eram só uma cópia mal feita da realidade. O problema é quando ela volta querendo ajudar, para contar para os outros. Ninguém acredita, acham que ela ficou louca. É uma metáfora poderosa sobre a jornada difícil do filósofo em busca do conhecimento. Essa tabela aqui é tipo a sua cola para a prova, hein? Vamos decifrar isso juntos. A caverna é o nosso mundo de todo dia, cheio de ignorância e aparência. As sombras são as opiniões, os preconceitos que a gente aceita sem questionar. O mundo exterior é o objetivo, o mundo do conhecimento de verdade. E o sol, que ilumina tudo, ele simboliza a ideia máxima do bem, a verdade absoluta que clareia todo o resto. E depois de Platão, vem um aluno dele, Aristóteles, que trouxe a filosofia de volta para o chão da fábrica, para um plano mais prático.
Se para Sócrates e Platão a pergunta era o que é o bem, para Aristóteles a questão era mais tipo, beleza, mas como a gente vive uma vida boa e feliz na prática? A palavra-chave aqui é eudaimônia. Mas, atenção, não é aquela felicidade de momento, sabe? Tipo comer um brigadeiro. É um estado de plenitude, de florescimento, de se realizar como ser humano. E como se chega lá? Bom, para Aristóteles, não é mágica, é treino. É o resultado de praticar ações virtuosas todo dia, de criar o hábito de fazer o que é certo. Mas o que é uma ação virtuosa? A genialidade do Aristóteles está aqui nesse gráfico. A virtude é o equilíbrio, o justo meio. Está bem no centro. Nos extremos, a gente tem os defeitos, os vícios. Pega o exemplo da coragem. Se falta coragem, a gente tem a covardia. Se tem coragem demais, em excesso, a gente tem a temeridade, que é ser imprudente, se jogar no perigo sem pensar. A coragem de verdade é o ponto perfeito de equilíbrio entre esses dois extremos. Para Aristóteles, viver bem é buscar esse centro em tudo na vida. Ufa, foi uma bela jornada, hein? Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar todas as peças e fazer aquela revisão final, focando nos pontos que de jeito nenhum podem ser esquecidos na hora da prova. Respira fundo, que agora é o sprint final. Então, vamos lá, um checklist relâmpago. Primeiro, moral é o costume, ética é a reflexão. Segundo, para Sócrates, ninguém é mal porque quer e sim por não saber o que é o bem. Conhecimento é virtude. Terceiro, para os sofistas, a verdade é relativa. Quarto, o mito da caverna mostra a jornada das sombras da ignorância para a luz da verdade. E quinto, para Aristóteles, o objetivo da vida é a felicidade, a eudaimonia, que a gente alcança pela virtude, que é o equilíbrio, o justo meio. Tudo anotado aí? É isso, pessoal. Eu espero de verdade que essa nossa conversa tenha ajudado a organizar as ideias. Agora é respirar fundo, confiar no que foi estudado e, sério, arrebentar nessa prova. E uma última coisa. A filosofia não acaba quando a gente entrega a folha, né? A busca pelo conhece-te a ti mesmo e por uma vida boa dura a vida inteira. Um muito obrigado pela atenção e boa sorte.